Chuvas fortes no Brasil continuam causando tragédias. Na Grande São Paulo, 2 pessoas continuam desaparecidas. Em Minas Gerais, foram registradas 2 mortes desde outubro. E em Santa Catarina, 4 pessoas morreram devido ao mau tempo. Ao menos 5 pessoas já morreram durante as chuvas de dezembro na Grande São Paulo. Outras 2 estão desaparecidas e são procuradas pelo Corpo de Bombeiros, depois de terem sido levadas por uma enxurrada na capital paulista. A primeira morte foi registrada no início do mês em São Bernardo do Campo, onde um homem havia caído num córrego, e as últimas mortes ocorreram nesta terça-feira, quando 2 pessoas foram soterradas após um muro desabar em Osasco. A intensa chuva em São Paulo provocou transtornos para os passageiros no aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital. Segundo a Infraero, devido aos cancelamentos e atrasos ocorridos, o ajuste da malha está sendo realizado no decorrer do dia. Casas invadidas pela lama e pela água, pertences perdidos e mortes. No período chuvoso, milhares de pessoas que vivem em áreas de risco e convivem com o medo constante podem perder tudo em questão de minutos. Em Minas Gerais, em 2021 e 2022, o número de desalojados e desabrigados passa de 70 mil. Neste ano, foram registradas 2 mortes desde outubro. Por conta dos estragos causados pelas chuvas que atingiram Santa Catarina há mais de uma semana, ao menos 5 trechos de rodovias federais e estaduais estão interditados. No estado, 4 pessoas morreram por conta do mau tempo. Vamos às notícias que são destaques hoje. Uma agência é explodida por criminosos em Fortaleza. Fósseis de dinossauros são encontrados em São Paulo. E animais em zoológicos celebram 65 anos do local. Acompanhe. Uma agência do Banco do Brasil foi explodida por criminosos no município de Ipu, a 294 quilômetros de Fortaleza. O impacto da explosão também atingiu a sede da prefeitura, que fica próxima ao banco. Antes da ação, os criminosos atiraram contra a sede da Segurança Pública da cidade. Conforme um agente, não houve feridos e não há informações se os homens conseguiram levar o dinheiro do local. Fósseis de dinossauro foram encontrados durante obras da duplicação da rodovia BR-153, no quilômetro 85, em Mirassol, interior de São Paulo. A suspeita é de que o material encontrado seja de um titanossauro, espécie que viveu no período Cretáceo, conhecido como final da era dos dinossauros, há 80 milhões de anos. Segundo paleontólogos, foram encontrados um fragmento de fêmur de cerca de 80 centímetros, um osso da perna dianteira, uma vértebra caudal e um dente de dinossauro. A Fundação Jardim Zoológico de Brasília completou 65 anos e seus habitantes comemoraram a data comendo bolos especiais para os bichos. Jabutis, antas, tamanduás e um cervo do Pantanal receberam preparados especiais de acordo com a alimentação adequada para cada espécie. E a vitória do Brasil ainda reverbera nas redes sociais. O pequeno Gael, de 1 ano e 4 meses, morador de Cuiabá, surpreendeu toda a família durante o intervalo do jogo entre Brasil e Coreia do Sul pelas oitavas de final da Copa do Catar, comemorando a conquista da seleção com a dança do pombo, que virou marca registrada do atacante Richarlison. Cristina Kirchner disse que não será candidata nas eleições gerais de 2023. Um tribunal condenou nesta quarta-feira a vice-presidente da Argentina a 6 anos de prisão e inabilitação perpétua para ocupar cargos públicos por fraude e corrupção. Um tribunal condenou nesta terça-feira a vice-presidente Cristina Kirchner a 6 anos de prisão e inabilitação perpétua para ocupar cargos públicos. A política foi condenada por fraude e corrupção enquanto era presidente da Argentina de 2007 a 2015. Kirchner, de 69 anos, foi considerada culpada de administração fraudulenta em detrimento do Estado na concessão de obras rodoviárias na província de Santa Cruz, seu berço político.
Investigações por corrupção e de um pedido de destituição, o presidente do Peru, Pedro Castillo, anunciou a dissolução do Congresso Nacional. O presidente do Peru, Pedro Castillo, anunciou nesta quarta-feira a decisão de dissolver o Congresso Nacional, instalar um governo de exceção e antecipar as eleições gerais. As medidas foram divulgadas no mesmo dia em que o Congresso discute o impeachment do líder peruano, que é acusado pelo Ministério Público de chefiar uma rede de corrupção. Na semana passada, os parlamentares aprovaram uma moção que autoriza a possível destituição de Castillo. A Constituição do Peru exige 87 votos para retirar um presidente do poder, quantidade que a oposição não tem. Os opositores contam com cerca de 80 dos 130 parlamentares que atualmente compõem o Congresso. Essa foi a terceira moção de impeachment apresentada durante os 16 meses do governo de Pedro Castillo. A anterior, proposta em março, não conseguiu o número de votos necessários para destituí-lo. A primeira, em dezembro de 2021, foi rejeitada pelo Legislativo antes mesmo dos debates. A exemplo do Ministério Público, os opositores também acusam Pedro Castillo de corrupção e pedem que o presidente peruano deixe o cargo por permanente incapacidade moral. Atualizando a situação no Peru, o Congresso ignorou a ordem de dissolução e destituiu Pedro Castillo do cargo que foi preso agora há pouco. A vice Dina Ercília Boluarte vai assumir a presidência daquele país. Nem Lula nem Bolsonaro. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, foi nomeado como personalidade do ano da revista Time. Ele sucede o bilionário Elon Musk, dono da SpaceX e da Tesla, que este ano comprou o Twitter. A Time nomeou nesta quarta-feira como personalidade do ano da revista o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, assim como o espírito do país pela resistência diante da invasão russa. Edward Flessenthal, editor da revista, afirmou que o líder ucraniano galvanizou o mundo de uma forma que não era vista há décadas e que a decisão deste ano nunca esteve tão clara. A Time ressaltou o trabalho de Zelensky nos dias seguintes ao início da invasão, no dia 24 de fevereiro, com publicações nas redes sociais, além de discursos diários pronunciados à distância para instituições como parlamentos, Banco Mundial e o Prêmio Grammy. Eleito com vitória esmagadora em 2019, o ex-ator e comediante à época, uma escolha pouco provável para a personalidade do ano. Ele enfrentava um descontentamento público e a invasão russa era apenas um alerta de serviços de inteligência. Quando a invasão foi iniciada, Zelensky passou de presidente em apuros a líder da resistência militar da Ucrânia. Zelensky sucede como personalidade do ano o bilionário Elon Musk, dono da SpaceX e da Tesla, que este ano comprou o Twitter. Em 2007, a personalidade do ano foi o presidente russo Vladimir Putin. E em instantes, mulheres driblam a Covid e engrossam números do empreendedorismo no Brasil. E Pelé e craque francês Mbappé são homenageados no Catar. O RB Notícias da Rede Brasil volta daqui a pouquinho.